Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. E ó, vou logo avisando, hein? Chegamos ao capítulo 10. E no vídeo de hoje nós vamos falar por dentro da mineração. Daremos continuidade à escravidão no Brasil, mas agora identificando outro tipo de exploração que aconteceu aqui, provocada pela coroa portuguesa, na mineração e exploração de pedras preciosas e outros metais. Bom, minha gente, primeiro eu espero que você entenda que os portugueses sempre, mas sempre buscaram as pedras preciosas e os metais para que gerassem mais riquezas para ele. O problema é que quando chegaram aqui, ali nos 1500, eles não encontraram absolutamente nada disso. Então, por muito tempo, não foram muito interessados por essas terras. Com o tempo, descobriram que era importante fazer um tipo de exploração aqui, que neste caso foi o pau-brasil, e logo mais tarde inventaram e criaram um sistema de engenhos produzindo a cana e então tendo alguns lucros. O problema, minha gente, é que com o passar do tempo, os holandeses vão descobrir uma forma melhor de produzir o açúcar e, consequentemente, vão fazer um açúcar melhor do que o brasileiro. E aí, consequentemente, a produção e a venda da cana-de-açúcar vai cair. Então, Portugal precisa agir e encontrar uma outra forma de explorar os recursos aqui existentes. E uma das formas encontradas, neste caso, foram as entradas e as bandeiras, que eram mais ou menos assim. Eram formas de poder interiorizar o Brasil, isto é, explorar regiões mais distantes do litoral e então ver se encontravam ouro e pedras preciosas, capturar indígenas ou então escravizar os que haviam fugido. Essas entradas eram financiadas pela coroa portuguesa. Então o rei de Portugal financiava essas entradas para que alguns homens pudessem capturar esses escravos, fazer mapas do território de uma maneira geral, porque até então eles não conheciam tudo, e então verificar se haviam ouro e pedras preciosas para além do litoral. Já as bandeiras, muito mais relacionadas aos bandeirantes paulistas, era um grupo de pessoas que viviam ali em São Paulo, que era uma capitania muito pobre. Essa galera começa então a querer também se virar, porque como eram muito pobres, eles precisavam então enriquecer. Nessa ideia de enriquecer, eles começam a invadir o território para capturar indígenas para trabalhar para eles e também na tentativa de encontrar pedras preciosas. Vejam que eles sempre estavam em busca de ouro. Tanto os portugueses, como também os paulistas que já viviam aqui nessa região desde 1600. E já ouviram aquela expressão, quem procura, acha? Pois é, entre 1693 e 1695 foram encontradas as primeiras jazidas, é verdade, foram encontrados os primeiros metais preciosos, neste caso o ouro. E aí você deve entender que assim descoberto, a galera vai procurar, vai invadir, vai querer dominar esse território, vai querer encontrar cada vez mais essas pedras. Lembra dos paulistas e lembra dos senhores de engenho que estavam começando a enfraquecer o comércio de açúcar, porque a Holanda já tinha produzido um açúcar melhor? Pois é, essa é a galera que vai invadir essa região. E essa região tem nome, é a região das Minas Gerais, ou como nós conhecemos hoje, a região do estado de Minas Gerais e também um pouquinho ali do estado de Goiás e Mato Grosso. Essa foi a região que nós chamamos de Minas Gerais, porque ali é que foi encontrada a maior quantidade de metais preciosos. E assim essa galera mudou-se para lá, levou os escravos, já que não tinham mais tantos lucros com a cana-de-açúcar e com a produção do açúcar. Essa galera foi para lá explorar esses minérios, essas minas, e então ficarem cada vez mais ricos. Com isso, novos povoados vão surgindo, algumas vilas vão surgindo também a partir disso, e essa região vai crescendo e vai se intensificando. Então isso, minha gente, fez com que essa região começasse a ser povoada, então ela começasse a ficar mais intensa, o comércio também vai ficar cada vez mais intenso nessa região, e a galera começa a trabalhar cada vez mais com a mineração. E você acha mesmo que não ia ter uma treta no meio do caminho? É claro, imagine aí a ambição, a vontade de ter o ouro, a vontade de enriquecer, tanto pela coroa portuguesa, quanto dos bandeirantes paulistas que encontraram jazidas de metais preciosos. Imagine aí, minha gente, é claro que vai ter conflitos, vai ter problema, e o mais famoso desses foi a Guerra dos Emboabas, uma guerra entre portugueses e bandeirantes paulistas,
em busca do controle do ouro. Quem é que ia controlar aquela região das Minas Gerais? Se era Portugal ou se era os bandeirantes. E aí essa guerra dura uns 3 anos mais ou menos e os portugueses saem vitoriosos e continuam com o controle principalmente dessa região onde tem a exploração do ouro e dos metais preciosos. Criando aí várias rotas de tropeiros e de outros viajantes que comercializavam produtos, por exemplo, de 3 regiões do Brasil neste caso, como Rio de Janeiro e São Paulo, que comercializavam diversos alimentos importantíssimos para essa região das Minas Gerais. Da Bahia vinham a pecuária, então a criação de gado era levada para lá também, carnes e outros produtos derivados da pecuária. E ainda a região do sul, que tinha também um comércio mais da carne seca, mulas e também alguns comércios de ouro e exploração de alguns metais. Tá bom, tio Rodrigo, mas como é que acontecia o trabalho nessa mineração? Porque na cana-de-açúcar a gente já sabia, né? Tinha que cultivar, tinha que plantar, tinha que moer, tinha que separar, tinha que produzir, tinha que despachar. E no caso da mineração? Bom, os africanos escravizados acabavam realizando todos os serviços relacionados à mineração. Então o trabalho mesmo ali dentro do rio para poder retirar ali o máximo que eles conseguissem de ouro, passando horas e horas seguidas no rio para fazer esse serviço, numa água fria. Eles também abriam minas, a mina, o lugar onde eles tentariam explorar esse ouro, essas pedras preciosas, e também abriam várias estradas ao longo do caminho para facilitar o transporte desse ouro. Então todos os trabalhos relacionados aí, construção, derrubada, aumento de estradas, né? Todas essas atividades estavam nas mãos e nos braços dos escravizados. Com o tempo, minha gente, essa exploração do ouro vai diminuir porque ele vai ser descoberto e vai ser muito explorado rapidamente e, consequentemente, vai ter um ciclo onde este ouro vai começar a diminuir, então, as suas reservas. E muitos dos senhores ali que estavam com minas naquela região não terão como sustentar os seus escravizados e manter a economia no local. Resultado disso, os escravos começam a comprar a sua alforria, que significa comprar a sua liberdade. Era uma carta que dizia que agora ele estava livre, um documento então onde ele pudesse levar para qualquer lugar dizendo: olha, eu sou um homem livre e não mais um escravizado. Para comprar esta alforria, então essa liberdade, eles precisavam trabalhar muito, porém eles estavam batalhando para que isso acontecesse. Tanto é que alguns senhores começaram a recompensá-los pelo trabalho feito, né? Então, se eles faziam um bom trabalho ou se eles tinham uma produção muito alta, os senhores acabavam dando alguns trocadinhos ali para que eles pudessem comprar. Isso levaria anos, porque esta alforria não era barata não. Além disso, como eu disse, esse ciclo do ouro não vai durar muito tempo, o que vai facilitar cada vez mais a compra de mais alforrias. Esses são só alguns detalhes e a gente continua conversando sobre este assunto na nossa próxima aula. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like no canal e a gente se encontra para mais uma conversa sobre esse assunto na nossa próxima aula, tá certo? Beijo grande, minha gente. Até a próxima aula. Tchau!